Esta é a parte 2. Assista também às partes 3 e 4. Então, olha só, então quando eu queria entender por que a ayahuasca, o santo daime, enfim, a medicina, por que por que o cipó, jagubê ou jagube, por que a rainha, são os arbustos, por que aquela bebida fermentada com essas plantas, elas me davam, elas me deram aquela conexão. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Então eu não me bastei, eu segui as orientações que eu tive lá atrás, na minha experiência de quase morte. Eu tinha que evoluir, eu tinha que entender, porque a evolução consciencial, ela é assim, né? Você começa com uma evolução cognitiva, quer dizer, mental, que traz uma evolução emocional, que traz uma evolução espiritual. A somatória dessas frações vão culminar com você estar nessa jornada. E aqui eu aproveito para dizer assim, Paulo, eu não digo que eu não estou em evolução, eu não sou evoluído não, tá? Eu acho que falta muito, mas é uma jornada, é uma jornada. Então, o que eu entendi? Que eu tinha que buscar explicações, não negações. Não sei se estou conseguindo, me fiz entender. Sim. Eu não estou negando a Não, existência. porque tem pessoas que têm experiências desse tipo e o objetivo é negar aquilo, porque ela não quer aceitar que aquilo exista. E o objetivo dela é estudar para conseguir negar. Mas você aceitou como verdadeiro e seu objetivo foi estudar para conseguir entender. Na verdade, como você falou, existem pessoas, né, estão no direito delas de não acreditarem, estudarem para consubstanciar, para fundamentar a negação da existência. E é de fato, eu não. Eu experimento, eu tenho a conexão e eu vou estudar para provar que a conexão existe. E por quê? E como ela acontece. E por que eu vi aquelas entidades, né? E aí vem aquela situação. Se você hoje eu entendo que nem o ritual com a ayahuasca, o ritual do rapé também, o ritual do cacau também existe. Existem esses outros rituais xamânicos. Eu já ouvi falar do rapé, do cacau, eu não tinha ouvido falar ainda. Então o que Deve ser acontece? gostoso, hein? Um ritual com chocolate. O que acontece? Tudo o que é vivo, tudo o que é vivo no planeta Terra tem essa bendita substanciazinha chamada de metiltriptina. Tanto é que a ciência chegou em algum momento aí, no passado recente, a estar mencionando sendo como molécula de Deus, né? Então, isso acontece. O que acontece? De alguma forma, dentro dessa estrutura religiosa, dentro dessa... Ocorreu que, fazendo uso dessas substâncias, as pessoas tinham maior facilidade para as conexões etéreas, para as experiências extrasensoriais, experiências espirituais. Então, hoje, Paulo, a minha experiência com a ayahuasca ela foi só uma extensão da minha EQM. Lógico que teve um a mais. E hoje eu consigo afirmar que o componente etéreo está presente em tudo. E não importa, desde o mais simples ao mais complexo. Quero dizer, num padrão de entendimento
Só para, né, a gente ter uma... Desde um elemental até um espírito evoluidíssimo. Então, hoje eu sei que, hoje, a minha verdade, eles existem. Só que existem, mas eu não mistifico e não mitifico. Eu sei como eles existem. Sabe, aconteceu esse insight. É isso. Porque, falando um pouco sobre a questão do mito, né? É bom realmente a gente distinguir o que é mito e o que é histórico, o que é verdade, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aí, né? Pelé, o rei do futebol. É um mito, né? O mito Pelé. Onde ele chegar, ele vai ser recebido como um grande herói, como ele seria, né? Porque ele já faleceu, né? Onde ele chegava, ele era recebido como um grande herói, mas a referência era o mito do futebol, que foi criado, inclusive, pela mídia. Talvez ele não tenha sido essas coisas todas, mas ele foi colocado nesse lugar e transformou-se nesse mito. Por exemplo, Lampião, que é um mito aqui do Nordeste, né? Era um bandido, né? Ele era uma pessoa normal que buscava a melhor forma de viver a pobreza que era a vida dele, de enfrentar os poderosos da época, políticos e econômicos, né? Que dominavam e oprimiam os mais pobres, e ele procurou a forma dele enfrentar isso. Era uma coisa muito humana, muito real, muito concreta, mas ele transformou-se no rei do cangaço. E se algumas pessoas pudessem ver ele, iam pagar para ver só o Lampião vestido com aquela roupa, com aquelas armas que ele tinha, porque ele transformou-se num mito. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo ele tem a figura histórica dele, que é aquele homem que nasceu lá na Palestina 2000 anos atrás. Era um homem que caminhava na poeira, que os seus pés eram sujos. Certamente, com aquelas viagens que ele fazia, ele suava e cheirava como um homem qualquer e fazia suas necessidades como todo mundo. E tinha seus momentos de força, seus momentos de fraqueza, sua sabedoria, sua ignorância. Esse era o Jesus histórico. Mas aí ele foi transformado num mito pela religião e foi criado uma série de... Quer dizer, eu estou aqui falando e posso até estar ofendendo as pessoas que seguem Jesus como esse mito, em plenitude mesmo, né? Aquele Deus. Eu estou vendo ele como homem. E sei que existe o Jesus homem e existe o Jesus mito. O mito ele é sempre mais enfeitado, sempre mais carregado de fantasias, de histórias que se criam em torno daquele para transformar ele no mito. E os elfos, as fadas, os gnomos, a gente está acostumado a ver eles nos contos de fadas e brincando com as crianças e tal, né? E de repente você teve um encontro com o verdadeiro, o desmistificado, né? E o desmitificado também. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso, talvez o que é que eles realmente são, qual a função deles na natureza, que relação eles têm com seres humanos, tem algo que a gente possa interagir com ele, mesmo sem vê-los? Será que eles podem nos ajudar em alguma coisa? A gente pode ajudar eles em alguma coisa? É isso que eu queria saber, na realidade. Na verdade, o que acontece? Tudo é energia. Tudo que existe é energia, né? Não vou ficar aqui entrando em detalhes, porque vai ficar muito... E eu também não sou um especialista, não sou um físico quântico, né? Eu tive biofísica, é uma outra situação. Então, o que acontece? Tudo é constituído por átomos. O núcleo de átomo é energia. O padrão vibratório dos elétrons depende da energia do núcleo do átomo. Existe um processo de evolução energética no universo que envolve os planetas.
as galáxias, depois os planetas, assim vai. Vai além disso, que envolve o multiverso, depois o universo, depois galáxias, depois planetas, e aí as estruturas mesmo dos planetas, né? Então, o que acontece? Quando se fala em um elemental terra, um elemental ar, um elemental fogo, um elemental água, eles possuem energia. É uma representação, é a energia desse elemento que o indivíduo, no caso, eu estou falando de mim, tá? Estou falando de mim, Paulo. Consegue sentir, consegue se conectar a essa energia. E aí, essa energia vai formar o arquétipo, vai ter o arquétipo da minha criticidade. Que, na verdade, é uma coisa muito fácil, porque você sabe o que é água, você sabe o que é fogo, você sabe o que é terra, então isso é fácil. E aí, eles possuem eletricidade, eletromagnetismo, na verdade. Esse eletromagnetismo, eu, enquanto ser humano, e qualquer ser humano, possui uma glândula que é pineal, que possui os cristais de apatita, que são piezoelétricos e vibram de acordo com o padrão de energia eletromagnética, que vai estimular lá a produção de neuroquímicos e vai resultar em maior concentração de metiltriptina, que vai potencializar a função extrasensorial do cérebro. Então, quer dizer que, se um indivíduo, se eu consigo acessar a energia do fogo, do elemento fogo, com essa energia, eu consigo estimular questões extrasensoriais, e aí eu vou ter que pensar em energia psíquica, por exemplo. E essa energia psíquica vai me dar condições de experimentações extrasensoriais e manipulações também telecinéticas, pirocinéticas, aerocinéticas, né? E, por exemplo, eu posso, ao absorver quando eu falo Paulo, veja bem, deixa eu até fazer um adendo aqui, não é que eu estou falando só de mim, é que eu estou evitando generalizar, porque cada um tem a sua verdade. Quando eu falo é a minha, é por isso que eu estou falando. Certo. Então, na verdade, quando eu capto essa energia, através desse mecanismo que eu falei aqui, dessa pineal, que ocorre toda essa potencialização extrasensorial cerebral, eu tenho que lembrar que eu também sou energia. Porque as minhas células, elas produzem calor. E o calor é fogo. Então, eu também produzo um padrão do mesmo elemento. E se eu consigo, então, concentrar, eu aumento a produção, eu concentro a produção dessa energia, por exemplo, nas mãos, e se eu emano essa energia para o tecido de uma outra pessoa, essa vibração energética, esse impacto eletromagnético vai alterar a estrutura do átomo que forma o tecido. Muda a molécula do tecido. Mudou a molécula do tecido, muda o estado do tecido. Mudando o estado do tecido, você pode pensar em restabelecer saúde. E aí é quando, hoje, eu exerço como terapeuta quântico. É o chamado, por exemplo, toque quântico. Que tem semelhança, analogia, com reiki, com passe de cura, com bênção. E tantos outros nomes podem ser usados. Por isso que eu já, na outra entrevista, eu falei que o importante que eu aprendi na minha experiência de quase morte foi que nomes são nomes.
O que importa são conceitos. Agora, o que acontece? Você me perguntou, mas não é só o fogo. Mas e se eu, por exemplo, consigo me conectar à energia da água, do elemento água? Eu tenho que lembrar que eu tenho água no meu corpo. Nós temos aí o que mais a gente tem, né? Água. Né? Na verdade, nós temos aí, quando criança, recém-nascida e vai evoluindo, nós chegamos a ter 80%, 70%, 65%, 60%, e quando chegamos na idade mais avançada, chegamos aí nos 55%, 60%, que é muito fácil um idoso ficar desidratado. Ele tem menos reservas de água, né? Muito menos reserva. Então, mas daqui fugimos do assunto, mas se eu consigo me conectar a essa energia eletromagnética do elemento água, através de todo esse processo pineal, neurobiológico, de bioenergia potencializada, eu consigo direcionar e promover o mesmo mecanismo de ação. Só que existem o quê? Diferenciações sutis. Ditar que o fogo é para isso, que a água é para aquilo, que o ar é para aquilo, que a terra é para aquilo, eu não vou ousar falar, Paulo. Porque o indivíduo vai conseguir mobilizar a energia de acordo com a sua capacitação. Então, de repente, o indivíduo usa o fogo para curar o corpo, inflamações. O outro usa a água. O outro usa o elemental terra. E quando eu falo terra, não é que tem que entender que a terra é formada por minerais. E cada mineral tem sua estrutura e tem sua vibração. E, por exemplo, quando eu me remeto muito, por exemplo, ao cobre, quando eu falo em terra. Nós possuímos cobre no nosso corpo, é um oligoelemento. A vibração do cobre, ela é fantástica. Aliás, na verdade, o oligoelemento cobre no nosso corpo é responsável pela nossa imunidade. É muito pouco tratado, todo mundo fala do zinco, né? Mas como você falou agora há pouco tempo atrás, são questões de propaganda. Não estou dizendo que o mito não, que o zinco não é importante. O zinco é importante. Mas não adianta você ter zinco se você não tem cobre. Não adianta você ter cobre e zinco se você não tem magnésio. Então essa estrutura terra, ela está muito vinculada a uma representação de arquétipo de elementos que constitui. E nesse sentido da terra, o pessoal também se vincula muito terra a vegetais, as plantas. E aí a planta também tem propriedades químicas, fitoquímicas, como, por exemplo, a ayahuasca, que vai promover determinadas ações. Mas, enfim, vamos para o elemento. Se eu consigo me conectar à energia do elemental terra, para mim, na minha criticidade, eu tô com um padrão vibratório de energia muito mais ligado à estrutura de matéria. Então, por exemplo, se eu tenho que tratar uma fratura de osso, eu vou mobilizar energia elemental terra. Se eu tenho que tratar uma questão emocional, eu vou mobilizar elemental água. Se eu tenho que tratar uma situação de cura, metabolismo, eu vou tratar com elemental fogo. Se eu tenho que tratar uma estrutura, se eu tenho que tratar uma situação que envolve elementos etéreos, por exemplo, espíritos, ou desejos mentais de pessoas contra outras pessoas, ou a favor de outras pessoas, eu vou usar o elemental ar, que é o padrão de energia de transporte.
E aí, só que de uma forma desmistificada. Por exemplo, o elemental ar. Eu tenho que pensar que o elemental ar é energia da atmosfera, dos gases. Existem 1000 gases. Mas, para simplificar, eu tenho que pensar, por exemplo, por que eu adoto que o elemental, a energia elemental ar, é a energia da mensagem, mensageira, de transporte. Por quê? Porque eu tenho, tudo depende da criticidade, da verdade própria do indivíduo. Por exemplo, eu sou independente, eu sei que nós sabemos que a atmosfera é dividida em camadas. E existe uma camada atmosférica onde você tem gases. São elementos, né? E são íons, que é chamada de ionosfera. A ionosfera, esses íons têm uma característica muito peculiar, que íons transportam o eletromagnetismo de forma muito, muito, muito rápida. Então, você me perguntou como que é essa relação. Essa relação depende da verdade própria de cada indivíduo. Eu expliquei tudo isso, Paulo. Tudo isso pode ser mentira. Meus clientes ficam loucos quando eu falo isso. Nossa, as pessoas que eu atendo ficam loucas, porque é verdade. Porque eu não preciso saber de nada disso. Se eu acredito que simplesmente não sei porquê nem das quantas, se eu trabalhar com fogo, eu vou fazer isso? Eu acredito, não acredito? Então vai acontecer. Aí é quando entra a questão da mente quântica. Eu sei que pode parecer uma salada tudo isso. E é uma salada. Mas você me perguntou da relação. Porque, na verdade, existem muitos componentes, né, nessa dinâmica aí. Você falou na propriedade de cada elemento, esse ainda não falou do espírito desse elemento, da consciência que existe nesse elemento, porque, como você disse, o osso, ele precisa de cálcio, ele precisa de fósforo, provavelmente, e outros elementos, o sangue precisa de água, precisa de calor também, né? E de oxigênio, que é ar, para poder oxigenar. Tem muito ferro ali dentro das hemoglobinas também, né? Ferro. Isso aí são os elementos, mas esses elementos têm consciência. E aí você começou a falar na consciência humana. A consciência humana é necessária para compor também essa dinâmica. A crença, a fé, o conhecimento também aumenta a nossa fé, né? Porque quando a gente conhece como a coisa funciona, a gente começa a acreditar mais. Esse elemento fé é uma coisa intangível, mas que tem que se conectar aí, né? E existe a dimensão da consciência de cada elemento desse. E eu queria saber como essas consciências interagem. A consciência do elemento com a consciência humana. Eu vou falar o que eu sinto, o que eu sei porque eu sinto, né? A consciência existe. O elemento água é uma entidade viva. O elemento terra é uma entidade viva. Fogo, terra, todos. Só que a constituição de consciência ela é diferente. Por exemplo, a consciência humana, você tem padrões éticos, de morais, mas que são culturais, que são trazidos de cultura. Já os elementais são consciências, são energias que você conseguindo se conectar a elas, você vai entender que elas se entendem vivas. Só que elas são desprovidas do bem e do mal na concepção humana. Elas são neutras, né? Elas são neutras.
E aí vem a questão de que a consciência do ser humano vai direcionar essa energia. Então você pode usar a energia fogo para fazer mal e para fazer bem. A água a mesma coisa, a ar a mesma coisa, a terra a mesma coisa. Então, o bem e o mal está na consciência do ser humano que está se conectando a essa energia elemental, enquanto consciência energética também. Eles parecem que agem como servos, forças que são requisitadas por outras consciências, né? Digamos, uma consciência de um ser de luz pode requisitar a energia da água para fazer uma obra, fazer um bem, mandar chuva para germinar a semente, produzir alimentos. Quando os índios, por exemplo, dançam, né, e pedem a chuva vem de fato, né, como resposta àquele pedido, mas ela também pode ser usada para destruir, quer dizer, tem que ter uma mente que requisita aquela força da natureza, que é neutra, ela não tem bem nem mal, ela é usada porque ela existe, né? E depende da intenção de cada um que está requisitando aquela força. O que diferencia, né? Aí vem a questão do que você mencionou aí atrás, vou aproveitar eu gostei. O espírito desse elemento, por exemplo, da água, numa criticidade onde esse espírito se manifesta como um arquétipo de ondina ou de sereia, né? Como eu vou explicar? Essa entidade sereia, ondina, ela não é distinta do elemental. Ela é o elemental. Só que ela é o elemental dentro da criticidade de quem invoca esse elemento. Agora, é diferente. Então, quer dizer, se eu tenho os elementos dentro de mim, eu consigo acessá-los muito fácil. Qualquer um consegue. Porque nós temos uma pineal para fazer isso. E essa pineal, ela faz a articulação, faz a ponte com a consciência. Com o que você pensa, com o que eu penso, com o que todo mundo pensa. Com o desejo de cada um, né, eu quero dizer. Então, eu vou realmente é o que você falou. Veja bem, você usou uma expressão, eles são servos, como se ele, desculpa, eles não são servos. Eles simplesmente não têm julgamento. Então, a consciência humana, ela se articula a esses elementos, a essa energia, e promove a ação que o indivíduo deseja. Só que aí ele tem que lembrar de uma outra questão, que é nada se cria, nada se transforma, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E que isso está ligado a uma ação e reação. Então, se o indivíduo promove uma ação usando uma energia elemental, a reação de tudo isso vai impactar nele. Essa é a relação. Para mim, é a relação, Paulo. É porque existe uma força também, que é uma lei, né? Aliás, existem várias leis naturais que comandam esse processo da interação entre essas forças, né? E nós somos uma dessas forças, né? Nosso espírito é uma dessas energias que interage, mas está submissa a essa lei superior, que é a lei da causa e efeito, que realmente é preciso consciência para saber usar essas energias, para poder você não colher lá na frente resultados ruins, né? Eu me lembrei de uns eventos interessantes, bíblicos, né? Que talvez, porque Jesus era um mestre na utilização na manipulação dessas energias da natureza, né? E eu me lembrei que quando ele curou um cego,
ele pegou a saliva dele, que é água, né? Misturou com barro, que é terra, e passou no olho do cego, mas perguntou: você acredita que que eu possa lhe curar? Ele disse sim. Quer dizer, terra, água e fé juntos, manipulados, curaram a vista daquele cego. Tem vários elementos aí, né, desses que a gente falou. Exatamente. Para mim, né, Paulo, você até me perguntou já. Eu acredito em Jesus? Sim, acredito. Só que não desta forma mitificada. É. Eu acredito que Jesus... Esta é a parte 2. Assista também às partes 3 e 4.